Olá, tudo bem? Meu nome é Rosângela Ramos Veloso Silva, eu sou graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Montes Claros e em Pedagogia pela Universidade de Uberaba. Eu sou mestre em Educação pela Universidade de Brasília e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina Prática de Ensino 3, a escola como espaço de análise e de pesquisa. Desde já, eu desejo a todos vocês boas-vindas a essa disciplina do curso. Eu espero que nós possamos desenvolver um excelente trabalho. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta e, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas no fórum. Lembrando, pessoal, que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula, ok? Eu lembro a todos vocês que estejam atentos ao conteúdo e às atividades postadas no ambiente virtual de aprendizagem. E contem conosco para esclarecimento de dúvidas, sugestões e retiradas de dúvidas no decorrer da disciplina. E para que tenhamos um bom resultado, é necessária a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades virtuais, na sala virtual, e também é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo do caderno didático. Então vamos começar? Nesse primeiro momento, eu apresentarei a vocês a contextualização da disciplina que nós iremos trabalhar. Nessa disciplina, vocês terão a oportunidade de conhecer e entender os conteúdos que giram em torno das relações existentes em sala de aula entre professor, currículo e aluno. Vocês irão acompanhar esses três atores divididos em 3 unidades no caderno didático. Na primeira unidade, o professor é analisado quanto à sua formação e condição profissional de ensino, culminando nos saberes necessários para que esse profissional, o professor, desenvolva suas funções em sala de aula. Na segunda unidade, pessoal, vocês terão contato com o aluno e enfocaremos as teorias que mantêm como componente central do processo ensino-aprendizagem. Entendendo que o objetivo final do trabalho do professor em sala de aula é a aula e desenvolver a aprendizagem dos alunos por meio do ensino. Nós analisaremos como esses dois atores, professores e alunos, se relacionam diante dos processos de ensino-aprendizagem. Finalmente, e na última e terceira unidade, nós acrescentaremos para vocês o currículo como cenário de sala de aula. Nós vamos procurar demonstrar que configuração traz a concepção de mundo mostrada no relacionamento entre professor e aluno. Não só isso, o currículo também é capaz de determinar o tipo de ensino e aprendizagem que será desenvolvido em sala de aula, caracterizando como componente essencial nos processos de ensino e aprendizagem. Bom, agora eu vou apresentar para vocês todo o planejamento da disciplina por meio da apresentação do plano de ensino. Bom, essa disciplina apresentará para vocês a interlocução dos alunos com os referenciais teóricos do currículo, a iniciação à pesquisa educacional e ao ensino. Então, a iniciação profissional junto às escolas e outros ambientes educacionais, a inserção dos estudantes, vocês, em escola de educação infantil, nas escolas do ensino fundamental. Também apresentaremos para vocês diferentes aspectos relacionados ao cotidiano escolar, entendendo esse espaço como um espaço de análise, de pesquisa e de apreensão do saber ou do conhecimento, e cuja compreensão torna-se imprescindível para a prática docente e para a pesquisa educacional. Sendo assim, pessoal, o objetivo dessa disciplina é proporcionar a articulação entre as bases teóricas do processo formativo e a realidade educacional, possibilitando vocês compreender o enfrentamento do mundo do trabalho, contribuir para uma formação de vocês crítica, reflexiva e com pressupostos científicos. Então vamos entender um pouco agora o conteúdo programático de toda a disciplina. Ela está dividida em 3 unidades, como eu já falei anteriormente. No caderno didático nós temos a unidade 1, que é o professor como um profissional, ou seja, a profissionalização do ensino. Nessa unidade nós vamos abordar os saberes e prática de forma reflexiva. Os saberes docentes segundo o autor Maurício Tardif. Já na unidade 2, também composta dentro do caderno didático, a gente vai abordar a relação professor-aluno de sala de aula. Então,
o que será abordado? O aluno e sua aprendizagem, a aprendizagem centrada no aluno, o novo papel do professor como facilitador da aprendizagem dos alunos, a afetividade nessa relação professor-aluno também será tratada na unidade 2. Dentro da unidade 3, nós acrescentaremos para vocês o currículo. Então, será o tripé, professor, aluno e currículo. Os tópicos abordados serão o currículo em sala de aula, o que é currículo, a organização curricular e as relações em sala de aula. E o currículo e suas relações de poder. Bom, o que será avaliado dentro dessa disciplina? Então, após apresentar para vocês os conteúdos que serão tratados, os aspectos a serem avaliados terão relação com o domínio de conteúdo abordado na disciplina, ou seja, vocês deverão dominar, né, todo o conteúdo tratado, a pontualidade na entrega dos trabalhos, a realização das atividades propostas, a compreensão de todo o conteúdo tratado e a participação ativa de vocês nos fóruns, nos chats e no ambiente virtual de aprendizagem. Como será a distribuição de pontos para essa disciplina? Então, nós teremos a participação nos fóruns com valor de 10 pontos, né? Nós teremos uma avaliação online individual, que terá um valor de 20 pontos. Vocês também farão uma avaliação presencial com valor de 30 pontos. Teremos seminários, né, voltados mais para atividades práticas, com valor de 20 pontos. E uma autoavaliação da participação de vocês em toda a disciplina, no valor de 10 pontos. Então, aqui eu encerro a apresentação do plano de ensino e nós vamos dar início agora ao conteúdo propriamente dito da aula de hoje, que é a primeira aula que vai abordar sobre o professor. Então, para falar do professor, eu retomo aqui com vocês um dos maiores professores ou pesquisadores da área educacional, que é Paulo Freire. Então, Paulo Freire, ele retoma em sua fala a necessidade dos educadores criarem as possibilidades para produção ou reconstrução do conhecimento pelos alunos. O que ele quer dizer com isso? Que num processo em que o professor e o aluno não se reduzem à condição de um objeto do outro, o autor Paulo Freire insiste que ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar é criar a possibilidade para a sua própria produção, ou seja, para a construção do conhecimento. E esse conhecimento ele precisa ser vivido e testemunhado pelo agente pedagógico. Então, esse raciocínio, né, existente, ele existe porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, temos uma consciência de que somos inacabados. Então, seria a inconclusão existencial do ser humano. E essa consciência é que nos motiva a pesquisar, a conhecer o mundo que está ao nosso redor e que não está ainda determinado. Então, nós passamos, assim, a ser sujeitos e não apenas objeto de nossa história. Né? Porque nós não devemos ver situações como fatalidades, e sim como estímulo para mudá-las, modificar o cenário. Então, é importante que todos os professores sejam respeitados pela sua autonomia. Por isso, uma autoavaliação dos alunos é um bom recurso utilizado dentro da prática pedagógica docente. Além disso, nós temos que ter um cuidado na utilização do espaço físico que é para nós apresentado. Então, Paulo Freire, grande pesquisador, ele é enfático ao dizer que o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é imperativo e não um favor que temos que ter uns para com os outros. Então, para chegar ao conhecimento, educadores e educandos precisam de estímulos que despertem a curiosidade e a busca. Mas a curiosidade de um não pode inibir a do outro, devem ser complementares. E com isso nós vamos criando saberes provisórios como se fosse uma bola de neve. Então, o educador, pessoal, além de obter conteúdos programáticos para desenvolver em sua aula, para além disso, eles devem buscar didáticas que cansem e instiguem os alunos. Agora, o cansaço do aluno não deve ser uma relação ou condicionada à tentativa de acompanhar o raciocínio e nem fortalecer o desinteresse pelo conteúdo. Então, essas relações todas que eu apresento para vocês, né, baseadas no Paulo Freire, é o que nós vamos tratar na unidade 1 dessa disciplina. Então, vamos contextualizar a aula de hoje. Né? O que é o objetivo dessa aula de hoje? Então, a aula de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês
o que compõe a unidade 1 do caderno didático? Então, nós vamos focar no saber do professor como um profissional atuante, né? Um profissional que ele é capaz de produzir e reproduzir saberes de sua formação pedagógica, mas também de produzir saberes na sua atuação. Então, essa unidade 1, ela é dividida em 3 tópicos, que é a profissionalização do ensino, o que é o profissional do ensino ou profissional professor, os saberes e práticas de uma forma reflexiva e os saberes docentes, segundo Maurício Tardif. Então, para responder essas questões ou abordar todo esse conteúdo, eu começo com vocês, né, de abordar um profissional atuante, capaz de produzir e reproduzir sua formação. É importante que nós façamos algumas perguntas para nós mesmos, para que a gente possa ter uma criticidade, uma reflexão e um bom entendimento sobre saber qual o meu papel enquanto professor. Então, sendo assim, a aula de hoje ela será baseada em 3 questões importantes, 3 questões norteadoras. Quais são essas questões? Sendo assim, algumas questões, né, nortearão o nosso estudo na aula de hoje. Então, tem perguntas aqui essenciais que vocês devem refletir e tentar respondê-las à medida que forem aprendendo os conteúdos. Então, a primeira pergunta é: quem é o professor atuante na escola? Segundo, o que ele precisa saber para ser um professor? E a terceira pergunta, tão importante quanto as demais, é: o que esse professor precisa saber para atuar como um professor? Então, baseada nessas perguntas, vocês deverão responder também: como se dá a articulação entre os saberes da formação e os saberes desenvolvidos na sua atuação pedagógica? Então, para iniciar as respostas dessas questões feitas, vamos falar um pouquinho sobre a profissionalização do ensino. O que é a profissionalização do ensino? Profissionalizar o ensino é aceitar que esse ofício possui, além de saberes e competências, estatutos, características, compromissos e procedimentos próprios, como de qualquer outra profissão. Ou seja, alguns autores comparam a docência com outras profissões, que possuem um corpo próprio de saberes para a formação de seus profissionais. Sendo assim, pessoal, da mesma forma que os advogados, médicos, arquitetos, dentre outros profissionais, possuem um conjunto de saberes que orienta a sua formação profissional, também nós, os professores, devemos explicitar os saberes necessários para a constituição do nosso ofício. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é profissionalizar o ensino ou tornar essa profissão de ensinar como uma profissão realmente caracterizada? Então, o termo profissionalização, ele pode ser entendido como sendo, né, o desenvolvimento sistemático da profissão, fundamentado na prática e mobilização, na atualização de conhecimentos especializados, no aperfeiçoamento das competências para a atividade profissional. Então, a profissionalização docente é um processo não apenas de racionalização de conhecimentos, e sim de crescimento na perspectiva de desenvolvimento profissional. Então, nós temos que tratar essa profissão como as demais profissões. Existem um conjunto de saberes e práticas necessários para a nossa atuação pedagógica. E aí eu pergunto para vocês, quais são as características dos conhecimentos específicos da profissão ser professor? Vejam esse slide que Maurício Tardif, ele traz, né, essas características de conhecimentos específicos da profissão. Então, o que Maurício Tardif, que é um dos grandes autores que embasam o caderno didático, inclusive essa unidade 1, o que ele apresenta como características do conhecimento específico a uma profissão? Então, baseado na profissionalização docente, a gente tem que entender que existem algumas características de conhecimentos específicos da profissão professor. Então, para Tardif, que é um dos grandes autores que embasa o nosso caderno didático, os conhecimentos especializados que a profissão trabalha possuem algumas características próprias. Que características são essas? Então, primeiro, a profissão, os conhecimentos têm que serem adquiridos por meio de uma longa formação de alto nível, na maioria das vezes de natureza universitária ou equivalente, que é o que vocês vêm fazendo atualmente.
Os professores têm que ser programáticos, ou seja, são modelados e voltados para a solução de situações, problemas concretas. Terceiro, terem nos profissionais professores, em oposições aos leigos e charlatões, a competência e o direito de serem utilizados esses conhecimentos. Quarta característica, permitir que só os professores, sejam capazes de avaliar em plena consciência o trabalho de seus pares, ou seja, de outros professores. Quinta característica, é importante que os professores exijam autonomia e discernimento por parte dos outros profissionais que com ele trabalham. Sexta característica, os professores devem ser evolutivos, progressivos e necessitando, portanto, de uma formação continuada por parte dos profissionais. E por fim, pessoal, é importante permitir que esses profissionais, ou seja, os professores, sejam responsáveis pelo mau uso dos conhecimentos, acarretando danos a seus clientes. O que significa isso? O mau uso do conhecimento significa que eu não vou promover um processo ensino-aprendizagem de qualidade, de forma eficiente. Então vejam bem, pessoal, compreender a profissão docente pressupõe compreender a complexidade que constitui o processo ensino-aprendizagem. Então, o processo ensino-aprendizagem é um processo complexo. E o ensino é uma prática pedagógica social concreta, é uma prática dinâmica, é multidimensional, envolve várias dimensões. O processo de ensino ele tem que ser interativo, tem que ser inédito e tem que ser imprevisível. É um processo que sofre influência de aspectos econômicos, psicológicos, técnicos, culturais, éticos, políticos, institucionais e afetivos dos nossos alunos. Então veja que nós podemos destacar como uma primeira característica do trabalho docente o fato de ser interativo. O que é um trabalho docente interativo? Significa que o ensino dirige-se a seres humanos, que são ao mesmo tempo individuais e sociais. Então, segundo Maurício Tardif, o objetivo do trabalho docente, pessoal, é trabalhar com um ser humano que possui características muito particulares. Ou seja, o professor ele trabalha com sujeitos que são, ao mesmo tempo, individuais, mas que são heterogêneos. Tem diferentes histórias de vida, ritmos de aprendizagens, tem diferentes interesses e necessidades e possui também diferentes formas de afetividade. Então, isso torna a situação de ensinar muito complexa. Além de complexa, é uma situação única, é imprevisível, é incabível que generalizações no processo ensino-aprendizagem sejam pré-determinadas ou sejam extrapoladas. Então, pessoal, além de todas as características que vocês já puderam acompanhar, né, no slide anterior, outra característica destacada no processo de ser professor é a dimensão afetiva do próprio professor, presente no processo ensino, que pode funcionar como elemento facilitador do processo ensino-aprendizagem ou bloqueador também da aprendizagem. Então vejam essa tirinha que reporta sobre a necessidade de um equilíbrio emocional por parte da atuação professor ou da atuação docente. Então um ponto da crise do profissionalismo que atinge as demais profissões é essa que aponta também para um aumento da desconfiança do público, ou seja, dos nossos alunos, dos nossos pais, em relação à nossa profissão professor. E, consequentemente, o professor perde o poder, tanto político quanto no sentido de capacidade ou competência. Maurício Tardif, ele já afirma que essa perda de poder político reflete a perda de poder profissional, que está em frequência servindo aos interesses dos profissionais clientes e do público em geral. Em outras palavras, pessoal, o fato de uma pessoa possuir um diploma em determinada especialidade não garante que ela tenha uma competência profissional, né? É necessário extrapolar as questões apenas do diploma, de adquirir o título, a experiência pedagógica, a formação continuada e o entendimento da diversidade e da complexidade que é o processo ensino-aprendizagem é extremamente importante. Então vejam que essa tirinha, ela reporta, né, essa necessidade de um equilíbrio emocional por parte do professor para que ele possa conduzir com eficiência o processo ensino-aprendizagem de uma forma
qualificada, conhecendo seus alunos, encontrando equilíbrio, conhecendo as diferentes características dos seus alunos em relação à heterogeneidade que existe naquela sala de aula. Então, apenas o diploma ou a formação inicial não é suficiente para garantir uma formação e uma atuação pedagógica qualificada por parte dos professores. Então, veja que o processo de ensino-aprendizagem e a formação docente, ser professor, é uma profissão como qualquer outra que exige competências, desafios, experiências e formações continuadas o tempo inteiro. Então, nós vamos entender agora o espaço da escola. O que é a escola? A escola é esse espaço que forma também o professor na prática. Então, um dos desafios apresentados pelos professores é o tempo inteiro reavaliar a sua prática educativa, efetuada dentro da escola ou dentro das unidades escolares. Isso é que a gente chama a formação continuada do professor, o professor que já está na escola e que ao tempo inteiro está reavaliando a sua prática. Isso é extremamente necessário na forma de cursos, seminários, simpósios, que na maioria das vezes deve haver uma conexão com a realidade vivenciada em sala de aula. Então, isso vai facilitar as mudanças significativas dentro da própria sala de aula pelo professor. O que é comum? O mais comum é que haja um distanciamento entre a prática que o professor vive e a teoria que ele aprende, ou que ele aprende, a teoria exposta. Isso significa uma falta de articulação teoria prática ou teoria metodológica. Então, esses problemas, encontrados na formação, que distancia da prática pedagógica do professor, nós iremos abordar agora nesse momento. Então, gente, nos últimos anos nós estamos tendo uma transformação aí profunda, de transformações científicas, tecnológicas, econômicas, culturais e sociais. Então, historicamente, todas essas mudanças que surgem na sociedade, conhecida como a sociedade atualmente do conhecimento, da informação e das relações estabelecidas pelos indivíduos, essa formação ela ganha um novo sentido, que é as relações interpessoais, ou seja, as trocas afetivas, os valores que não denotam importância na sociedade atual. Ao invés disso, a criação de um espaço de relação, de competição, na superação e prevalência de um sobre o outro, disseminados como favoráveis, são os apontamentos de uma sociedade que caminha para o individualismo. É uma sociedade que caminha para a competitividade e, consequentemente, para um processo que chamamos de desumanização, porque a competição ela é atual, Então, dessa forma, é inevitável dizer a vocês que algo precisa ser feito, E cabe à escola uma interação nesse cenário atual. Então, o que tem visto nas escolas é justamente essa atitude condizente com a realidade que nós apresentamos para vocês. Pois a escola continua a reproduzir conteúdos ultrapassados, que tomam a maior parte do tempo dos escolares. Então, nós devemos evitar o quê? As metodologias arcaicas que não favorecem a formação dos nossos alunos com referenciais de cidadania, com respeito ao próprio. Por isso, esse modelo de formação docente, baseado em pesquisa, formação e prática pedagógica, devem ser dissociados e atrelados a um modelo único. Senão a gente cai em alguns problemas centrados na prática pedagógica. Que problemas são esses? Então, o primeiro problema dessa prática pedagógica desarticulada é o que a gente chama de um modelo de formação centrado numa lógica disciplinar. O que é o modelo de formação centrado em disciplinas? E como que nós devemos fazer para solucionar esse problema? Então, a alternativa é avaliar as práticas por meio de um enfoque bastante reflexivo. Precisa elaborar um repertório de conhecimentos para o ensino baseado no estudo dos saberes profissionais, mobilizados e utilizados pelo professor. Que saberes são esses? Então, o professor ele tem que dar conta dos saberes, todos, que é da sua competência no processo ensino-aprendizagem. Qual o segundo problema que nós encontramos dessa formação muito disciplinar? Então, ocorre o segundo problema quando os professores são tratados como neutros, que eles são destituídos de crença, São professores tratados assim, sem expectativas.
Como nós podemos resolver esse problema? Quais alternativas que nós temos? É não esvaziar a lógica disciplinar dos programas de formação, mas executar um trabalho profundo sobre os filtros cognitivos, sociais, afetivos, através do que os professores recebem e como processam essas informações. Então, a teoria ela tem que ser aproximada à prática nessa relação pedagógica docente. Senão, a gente entra num processo que chama crise docente. O que são as crises docentes ou crises profissionais? Crise da profissionalização professor. Então, esse processo de crise docente, que eu abordei com vocês, significa que a docência ela possui diversos desafios. São desafios diários ao professor. De forma inegável, nós estamos vivendo um momento de transição, né, de mudança de papel, de novas responsabilidades que são atribuídas à escola e também são atribuídas ao professor. Dessa forma, pessoal, tem uma crise de identidade instalada, né, que age assim, de forma muito silenciosa no seio da escola. Então, é possível perceber, por exemplo, um esgotamento emocional dos principais atores que estão envolvidos no cenário escolar. Os professores se encontram muitas vezes insatisfeitos com as condições de trabalho, com excesso de burocracia exigida às vezes pelo Estado, com a ausência da família na escola, com a desvalorização social da própria profissão e muitas vezes até com a questão econômica do que recebe em relação à profissão. Então isso é a crise docente. Então a crise a respeito dos valores e saberes profissionais, das formações profissionais, a crise da ética profissional, da desconfiança ou confiança do público em relação à nossa profissão, né, dos profissionais como pano de fundo do movimento da profissionalização do ensino e da formação do magistério. Então, vejo, são todas as características que desembocam numa crise de formação ou numa crise de atuação pedagógica que são importantes levar em consideração. A gente não pode ficar no muro das lamentações em relação a essa crise. Ao contrário disso, nós precisamos construir, né, ou verificar quais são as estratégias para neutralizar ou destituir essas crises. Então, como nós podemos fazer para que essas crises não sejam existenciais em nossa atuação pedagógica? Então, o primeiro passo, né, seria manter-se atualizado. Então, mantenha-se sempre atualizado. Utilize e relacione os fatos do cotidiano. O que seria utilizar os fatos do cotidiano? É a cultura geral que facilita, por exemplo, o processo de interdisciplinaridade, permite criar conexões entre conteúdos, planeje suas atividades e seja bastante dinâmicos e orientar os alunos, pessoal, de forma muito objetiva. Os saberes e práticas, eles podem ter uma relação reflexiva. Quem aponta isso é Maurício Tadif. O que é o conceito de profissional reflexivo? Tem suas origens nos estudos de um autor chamado John Dewey, sobre ação reflexiva. Nessa relação, os professores formulam questões a partir de sua própria prática. Porém, foi Kunshu, no ano de 2000, quem mais difundiu essa ideia, criando a ideia da experiência compreendida. Para esse autor, John Dewey, a reflexão deve ser um elemento chave na educação profissional, pois possibilita a integração entre teoria e prática e deve ocorrer de duas maneiras importantíssimas, que é a reflexão na ação. O que é isso? Durante o ato de ensinar, você, professor, tem que refletir sobre o que acontece naquele ato, interferindo e modificando esse ato ao mesmo tempo. E o que é a reflexão sobre a ação? A reflexão sobre a ação é quando o professor reflete sobre a ação educativa. Após essa reflexão, visa ações que vão acontecer no futuro. Então, a ação na reflexão, ela ocorre simultaneamente, ou seja, no ato de ensinar, enquanto o professor está em sala de aula. São os pensamentos do professor sobre sua própria prática pedagógica enquanto essa prática acontece. Isso possibilita uma avaliação no mesmo momento e possibilita também, pessoal, uns ajustes que forem necessários para modificar aquela prática. E o que é a reflexão sobre a ação? A reflexão sobre a ação, ela ocorre após o ato pedagógico,
ou seja, é a busca de avaliar se os objetivos que você propôs, se esses objetivos foram alcançados. Ele serve à reflexão sobre a ação primordialmente para orientar as futuras práticas pedagógicas, absorvendo os erros e corrigindo os acertos e o planejamento e da execução. Então, vejam que essa prática pedagógica posterior de avaliar se os objetivos foram atingidos é fundamental para que você tenha um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. Como nós podemos fazer essas ações de reflexão na ação? Primeiro, estimule a curiosidade dos seus alunos. Então, é um papel importantíssimo do professor estimular a curiosidade dos alunos. Estimule os questionamentos, estimule as reflexões, indagações, estimule seu aluno a fazer perguntas. Desenvolver pergunta formulada a partir do aluno. Isso faz com que você torne o aluno um aluno reflexivo, pois o aluno curioso impulsiona o conhecimento, né? E a curiosidade impulsiona o próprio conhecimento do aluno. Mostre também a aplicabilidade do conteúdo. Então, todo o conteúdo apresentado, ele precisa ser mostrado para que serve, qual a aplicação prática do conteúdo. Então, os conteúdos devem ser apresentados e também devem ser apresentadas as aplicações práticas desse conteúdo no cotidiano do aluno. Outra característica do professor ou do bom professor, do professor reflexivo. Tenha uma empatia, né? Coloque-se no lugar do aluno. Então é importante que o professor relembre da sua infância, relembre da sua adolescência. Afinal, os professores também já passaram por esse processo e os alunos estão passando ainda. Então é importante que você faça essa reflexão. Esse choque de geração sempre acontece e as mudanças comportamentais e de valores são importantes, né, para que você possa repensar que a geração é uma nova geração. Os comportamentos eles vão sendo modificados. Quais são os saberes docentes importantíssimos para que você possa fazer uma atuação pedagógica importante, de qualidade e eficiente? Então, Maurice Tardif, ele indica 4 saberes vinculados à formação do professor do ensino regular. Os saberes são o saber curricular, os saberes disciplinares, os saberes experienciais e os saberes da formação profissional, que é da ciência da educação e da ideologia pedagógica. Então, nesse momento, eu quero detalhar para vocês cada um desses saberes e o que eles representam. Então, nós temos o saber curricular, que corresponde aos programas escolares. São os objetivos, os conteúdos e os métodos que os professores devem aprender e aplicar. O que são os saberes disciplinares? Então, saber disciplinar corresponde aos diversos campos do conhecimento transmitidos por meio de disciplinas. Saber curricular é o saber do português, da matemática, da história, da geografia, que são adquiridos nos cursos universitários, independente se é faculdade de educação, dos cursos de formação. Então, são os saberes teóricos que vocês estão adquirindo nesse momento. O que são os saberes experienciais que o professor deve ter? Então, esse saber, ele brota do próprio exercício da profissão, é da prática, é oriundo da experiência, né, que são validados pelo professor, saber da experiência. E, por fim, e último saber importante, é o saber da formação profissional, que é ligado às ciências da educação e à ideologia pedagógica. Que saber é esse? Esse saber é relacionado com um conjunto de saberes transmitidos pela instituição de formação do professor. Aí inclui os saberes pedagógicos, né, que seriam as doutrinas, concepções provenientes de reflexões sobre a prática pedagógica ou educativa num termo ou num sentido bastante amplo, né, de formação. Então, nós temos os saberes que são necessários para a formação docente. Então, nesse momento, eu quero que vocês compreendam muito bem esses 4 tipos de saberes trabalhados por Maurice Tardif e agora que quero que vocês se concentrem nesse organograma aqui que vai relacionar para vocês qual é a dimensão dos saberes pedagógicos. Então, nós temos aqui, pessoal, o saber docente dentro de uma dimensão bastante crítica.
ela é manifestada por um meio de crise de distanciamento entre a relação dos conhecimentos adquiridos, em especial os adquiridos na universidade. Significa que o que eu adquiri na universidade eu não aplico na prática, que é um erro gigantesco. Daí, pessoal, a necessidade de se levar em conta o momento da carreira em que o docente se encontra dentro de uma visão bastante crítica. Ainda segundo Maurício Tardif, que é o nosso autor que a gente baseia toda essa aula, essa dimensão ela desempenha um papel importante na busca da autonomia profissional. Então, essa dimensão leva a outra ideia, que seria a superposição dos conhecimentos entre o professor e a cultura profissional da equipe de trabalho e do desenvolvimento em que o professor frequentemente adere nos valores de grupo que ele pertence. Então, o que seria isso? Seria o atrelamento entre a cultura do professor e o local onde ele atua. Então, vejam bem, finalizando essa unidade, nós vamos retomar um modelo de raciocínio pedagógico sobre as reflexões sobre o fazer docente. Esse modelo, pessoal, ele sistematiza a forma pela qual os conhecimentos são acionados, construídos, relacionados durante todo o processo de ensino do professor ou pelo professor, que é esse processo ou essa sistematização é constituído de 6 elementos de formas dependentes ou interdependentes. Quais elementos são esses? O primeiro elemento é a compreensão, como vocês estão visualizando na imagem. O que seria a compreensão? Os professores devem compreender de forma crítica o conjunto de ideias que eles estão ensinando, incluindo as relações entre o tópico que está ensinando e o que irão tratar dos conteúdos dentro de uma área ou de várias áreas relacionadas. O que seria a transformação? Transformação envolve os processos que juntamente produz um plano, um conjunto de estratégia para a aula, ou seja, envolve a unidade, um curso, o planejamento pedagógico do professor. O que seria a instrução? Então, a instrução consiste no desempenho da observação do professor, envolvendo condução, manejo de aula, forma de lidar com o aluno ou com um grupo de alunos, a dosagem do conteúdo que irá trabalhar, a coordenação das atividades de aprendizagens, a explicação, o questionamento e as discussões em sala de aula. E a avaliação? Esse processo ocorre durante e após a instrução, tanto via checagem constante e informal de compreensões, dúvidas, equívocos dos alunos, de maneiras formais e formas de abordagem de avaliação. E o que seria a reflexão do professor? Consiste na avaliação do próprio professor. É o processo de aprender a partir da minha própria experiência. E o que seria uma nova compreensão? É uma compreensão enriquecida, pessoal, com maior consciência dos meus propósitos na instrução, do meu conhecimento e no processo de abordagem do ensino-aprendizagem, respeitando, entendendo que na sua turma tem uma heterogeneidade de comportamento de alunos, que você precisa dominar o conteúdo e precisa, para além disso, possibilitar uma formação na prática, que a gente chama de reflexão na ação. Nesse momento, eu gostaria de passar para vocês uma atividade, como verificação da aprendizagem do conteúdo da unidade 1. O que nós vamos verificar aqui dos conteúdos apresentados dentro dessa unidade? Eu peço a vocês que, de forma individual, vocês devem escrever uma frase que, na opinião de vocês, defina o que é ser um bom professor. Então, em uma frase bastante objetiva, simples, isso é de forma individual, vocês irão escrever o que é ser um bom professor. Após a escrita dessa frase, cada um escreve a sua frase, vocês devem fazer a leitura da frase que você se posicionou ou que você construiu, elaborou, faça a leitura individualmente para os colegas da sala. E aí, após isso, vocês terão um tempo de 10 minutos e eu voltarei com feedback em relação a essa questão.
Então, pessoal, eu espero que vocês todos tenham escrito, né, de forma bastante criativa o que é ser um bom professor. E aí, nesse momento, eu vou dar um feedback, um retorno para vocês em relação a essa questão. Então, o que é um bom professor? É aquele que tem a capacidade de ensinar os assuntos fáceis e os difíceis, de aprender com os alunos ou com o estudante. É aquele professor que está empenhado em lecionar cada dia melhor. Um bom professor é um bom profissional. Educação não é e não pode ser também diferente de qualquer outra profissão. Sendo assim, um bom professor ou um bom profissional, ele precisa ser dedicado, ele deve se fazer presente, ele deve ser um profissional compromissado, tem que ter interesse contínuo pelo aprimoramento e demonstrar força de vontade, interesse, iniciativa para buscar solução de todos os problemas que surgem no cotidiano do trabalho. Então, vocês que responderam baseados em alguma dessas características, vocês foram assertivos em relação à característica do bom professor. E com isso, pessoal, nós encerramos o assunto, né, da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, né, e que eu tenha contribuído com vocês com novos conhecimentos. Relembro a vocês a necessidade de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar as dúvidas de vocês, deixem as sugestões, não esqueçam do estudo completo e amplo do caderno de aula, né, do caderno didático. Todas essas aulas são baseadas no conteúdo contido no caderno didático. Bons estudos a todos vocês, eu deixo aqui o meu abraço e até a nossa segunda aula.